Compraste o imóvel em planta e agora queres revender com lucro? Então, ouve isto. Se fizeres uma cedência de posição onde o comprador vai precisar de mais 10% de entrada, então quer dizer que tu estás a perder grande parte dos teus compradores. Mas há uma forma de contornar isto. E neste documento e neste Excel vais perceber exatamente como fazer isso. Um truque que pode permitir ao teu comprador financiar-se a 100% e a ti fechar o negócio mais rápido. Bom, neste documento vamos perceber qual será a melhor modalidade para cada situação, tendo em conta que estamos a fazer uma cedência de posição contratual. Isto é, num cenário em que nós compramos um imóvel em planta e queremos agora revender e não sabemos se vamos ceder a posição que nós compramos no contrato de promessa e a seguir ceder essa posição a um comprador final, ou então querer simplesmente escriturar e a seguir revender esse imóvel para esse tal comprador. Ou seja, isto vai variar em função de quê? Em função de qual é que é o nosso comprador e se ele realmente tem dinheiro para comprar a nossa posição contratual, ou então também relativamente aos impostos, porque varia a questão de comprarmos em planta e o contrato de promessa e cedermos a posição, ou então varia também os impostos se quisermos escriturar, se quisermos fazer as duas escrituras, ok? Então é isso que vamos ver aqui neste documento. As cedências de posição. Muitos imóveis comprados em planta, desde o primeiro tijolo até à sua inauguração, sofrem um aumento do seu preço, fruto da própria construção, da inflação do mercado, e poderá ser o porquê, ou poderá também ser porque apareceu uma estação de Petra à porta, ou por outra razão qualquer, ok? Isto, no fundo, há várias formas de um imóvel valorizar em pouco num espaço, num período pequeno de tempo, ok? Os investidores que compram neste tipo de negócio têm uma oportunidade de vender o imóvel a um preço superior ao que compraram. No entanto, o investidor não pode esquecer de um pormenor importante. Nas cedências de posição contratuais, o montante da cedência não é possível de ser financiado, ok? Ou seja, os bancos não vão financiar uma compra de uma posição contratual. Eles só apenas financiam um imóvel, ok? Algo que é físico. Uma posição contratual eles não vão financiar. Ou seja, isso é um encargo que o comprador final tem na compra do imóvel. Okay? Mas vamos ver isso mais à frente. Vejamos um exemplo. Vejamos o que acontece nas cedências de posição contratuais. Se eu prometer comprar um imóvel em planta por 150 mil e cedo o negócio ao interessado por 175 mil, logicamente que o nosso lucro é de 25 mil euros. E o interessado irá assinar uma escritura de 150 mil euros, pois é o valor de venda do imóvel, inicialmente estipulado no CPCB. Ou seja, ele compra a posição, mas depois na escritura o valor do imóvel é o valor que está acordado no contrato de promessa. Uma nota aqui, não esquecer que houve uma entrega de sinal na promessa inicial, que podemos considerar os tais 10%, que neste cenário serão os 15 mil euros, ok? Ou seja, o banco vai emprestar 90% dos 150 mil euros, pois o montante da cedência não é financiado. Isto quer dizer que o interessado terá que ter em liquidez os 40 mil euros, que é os 15 da primeira cedência, mais os 25 que acaba por ser o lucro de quem está a ceder a sua posição, ok? Os tais 40 mil euros. Na prática, o que é que acontece? Para um negócio em que o bolo se encontra nos 175 mil euros, 40 mil equivale a uma entrada de 23%. Grande parte dos compradores típicos, como por exemplo de jovens de início de vida familiar, terem uma entrada de 40 mil euros é difícil, o que implica que o investidor perde grande parte do seu comprador final-alvo, ok? Ou seja, é a diferença entre uma jovem família, não é? De um casal, entrar com uma entrada de 10%, que é aquilo que muitos dos compradores estão à espera de encontrar, ou uma entrada de 23%, ok? Esta é a grande diferença. No entanto, existem formas de contornar isto. Geralmente estes compradores finais, tal como está aqui escrito, possuem os 10% de entrada, ou atualmente os 0% de entrada, ok? Tal como por causa da garantia pública. Então, no fundo, qual é que é a solução para todo este cenário? Como é que o investidor garante que consegue incluir estes compradores no seu negócio? Porque isto para um investidor, perder certos compradores finais afeta-lhe o seu negócio, porque em vez de concretizar o seu negócio mais cedo, acaba por ter que esperar por um comprador qualificado, que é no fundo um comprador que tem 40 mil euros de entrada para este imóvel, ok? Então, o que é a dupla escritura? A dupla escritura é simplesmente a compra e revenda do imóvel em simultâneo. Isto, no fundo, é comprarmos nós o imóvel hoje e, no mesmo quase minuto, vendermos esse imóvel a outra pessoa, ok? Por um valor mais alto, logicamente.
Neste caso, o investidor faz a escritura do imóvel pelo preço prometido com a promotora imobiliária, tendo em conta que é um imóvel em planta. Houve um CPCV antes, não é? E de seguida, escritura o imóvel pelo preço combinado a um comprador final. Assim, o comprador, no final, já irá conseguir financiar-se a 90% de 175 mil euros, ou mesmo os tais 100% da garantia pública que o Estado agora está e que os bancos estão a fazer, ok? No entanto, haverá consequências de impostos caso o investidor não tenha atividade de venda de bens imobiliários. E no Excel, que vamos ver mais à frente, vou detalhar este pormenor porque não estamos a considerar nestes cenários, e tendo em conta que isto é um negócio que acaba por ser feito muito por investidores e por pessoas que já têm algum tipo de atividade aberta, não vamos considerar os impostos, especialmente o IMT para estes cenários, mas é uma questão também de colocar o valor no Excel como vamos ver a seguir. Então, e o que acontece com os impostos, não é? Em artigos passados já analisamos quais os impostos envolvidos nas cedências de posição contratuais. Eu tenho um artigo no site, na jana.pt, onde está explicado a forma como calcular o IMT em cedências de posições contratuais, ok? Isto para a pessoa que está a ceder a posição, que também, eventualmente algumas pessoas acham que não existe incidência de IMT na cedência de posição, mas no entanto existe. Tendo em conta que estamos a falar de uma compra e de uma venda, isto implica outro montante de impostos, pois já não é uma cedência de posição, é uma venda, ok? Se bem te lembras, no artigo sobre o IMT, a incidência de posições contratuais, no link que está aqui no vídeo, para o nosso exemplo, segundo a premissa que existe a cláusula de livre-cessão de posição contratual, o investidor pagou 1. O IMT no CPCV e 2. Mais-valia que irá variar em função do escalão de IRS, tendo em conta que estamos a falar de título pessoal. No nosso cenário de dupla escritura, os impostos são outros, completamente diferentes, que é o IMT da compra, efetivamente o IMT total da compra do imóvel, e depois o imposto de selo sobre a compra, ok? Ou então, eventualmente, o primeiro ponto, que é o IMT, pode estar isento por causa de ter atividade aberta, que vamos também ver isso no Excel. A mais-valia irá variar em função do escalão de IRS, tal como o exemplo acima. Então, temos aqui um quadro resumo, ok? Vejamos o quadro que está aqui representado, onde especifica os impostos para cada cenário, onde consideramos fixo o valor inicial do imóvel, como um exemplo de um negócio específico, onde o investidor pode escolher qual o caminho que quer optar. Ou seja, isto no fundo, e agora podemos passar para o Excel. Isto no fundo é um Excel onde divide o cenário em que o investidor opta por uma cedência de posição, ou então opta por uma dupla escritura, ou seja, de escriturar duas vezes, na compra e depois na venda para o comprador final. E neste exemplo que temos aqui no Excel, eu fiz uma simulação em que o valor da aquisição do imóvel é 150 mil, o valor da cedência é 35 mil e o valor de revenda é 170 mil. E coloquei estes valores por uma razão muito simples, porque quis encontrar o lucro, onde o lucro é igual. Ou seja, estamos a falar de um lucro de 20 mil euros no bruto, nos dois cenários, ok? 20 mil euros de lucro bruto. No entanto, agora vai variar os impostos, porque depende, os impostos vão variar em função de cada cenário, ok? Portanto, temos aqui o valor para a tributação, que é os 50% da mais-valia. Estamos a falar de 10 mil euros para o valor de tributação. Estamos a falar agora aqui colocamos os rendimentos anuais do investidor, isto para cálculo do IRS. O cálculo do IRS vai buscar esta tabela, ok? Que está feita para um independente, aliás, para alguém de Portugal continental que não tenha dependentes e que não seja casado, ok? Mas isto também pode ser alterado para o vosso cenário. E a partir daí calculamos qual é a taxa de IRS a incidir nos rendimentos anuais, calculamos qual é que é o valor do lucro mais os rendimentos anuais para calcularmos a nova taxa de IRS com o novo investimento e com o novo lucro, e a partir daí descobrimos basicamente qual é que é o somatório de impostos e qual é que é a mais-valia, qual é que é o somatório de impostos no total, tendo em conta que é um cenário de cedência de posição ou um cenário de dupla escritura, e a partir daí calculamos, no fundo, qual é que é a entrada do comprador, porque isto é importante para o investidor saber quanto é que o comprador final tem que ter para realizar o negócio, no fundo. E no fundo, nesta célula,
conseguimos perceber que se vais pagar mais ou menos impostos em função de um ou de outro cenário, ok? Esta célula está automática para nos dizer se há mais impostos na cedência de posição ou na dupla escritura, ok? Acho que está. Bom, passando aqui novamente para o quadro resumo. Naturalmente, consideramos que o investidor tem atividade aberta para a revenda de imóveis e que não recorreu a qualquer financiamento. Simulamos que o comprador final, tal como descrito no início do artigo, entra com uma entrada de 10%. Caso tenhas curiosidade em fazer mais testes deste tipo, forneço-te o link do Excel e qualquer dúvida não hesites em contactar-me, ok? Como vimos no Excel, a célula onde estava o IMT dizia não aplicável porque consideramos que o investidor tem atividade aberta. No entanto, basta alterar a célula e a colocar o valor do IMT a pagar, ok? Concluindo, da tabela e fixando o lucro bruto, percebemos que o montante de impostos a pagar será maior na dupla escritura do que na cedência de posição. Geralmente é assim que funciona porque, por uma razão muito simples, o IMT a pagar, primeiro temos o imposto de selo, que é um valor de 0,8%, e ainda temos o valor total a pagar do imóvel, ok? Enquanto na cedência da posição temos apenas uma fração, uma pequena fração do IMT, na dupla escritura temos o total, ok? No entanto, pelas contas, a diferença no pagamento de impostos é muito pequena, ou seja, caso a tua estratégia passe por vender o teu imóvel de investimento a um público que provavelmente tenha apenas uma entrada de 10%, talvez faça sentido avançar com uma dupla escritura no momento do negócio. Isto quer dizer o quê? Talvez faça sentido investir e pagar mais impostos no início para saber e para termos a segurança de conseguirmos ir buscar compradores finais que tenham apenas os 10% de entrada ou até os 0%, não é? Talvez faça sentido fazer a dupla escritura, e principalmente agora com a garantia pública, faça mais sentido fazer uma dupla escritura, tendo em conta que pode haver, eventualmente, jovens que possam comprar o imóvel e ter os 100% do financiamento e nós conseguimos concretizar o negócio mais rápido. Tal como abordado durante este artigo, é bastante diferente ter uma entrada de 17 mil euros, que no cenário da dupla escritura, do que uma entrada de 50 mil euros na cedência de posição. É bastante diferente e para um jovem ou para um casal é bastante diferente ter uma entrada de 17 mil euros ou uma entrada de 50 mil ou até uma entrada de 0 euros, ok? E isto pode fazer a diferença depois para concretizar o negócio mais rapidamente. É bastante diferente, pode fazer a diferença e pode ser uma boa estratégia tendo em conta todos estes cenários, principalmente na atual e com esta garantia pública. Se gostaste deste tipo de conteúdo, deixo-te a recomendação para visitar o site janoa.pt. Obrigado.